ainda repercute o desencontro do Lula com Zelensky lá na cúpula do G7 do Japão. O Zelensky diz que o Lula não queria recebê-lo e, por sua vez, o Lula diz que o Zelensky não queria encontrá-lo. Isso tudo é de só menos importância. Agora, o que fica mesmo demonstrado é a posição de independência do Brasil em relação àquelas pressões que o presidente brasileiro estava sofrendo ali no Japão, não é? Principalmente dos países europeus, as grandes potências, para não falar nos Estados Unidos. Comecemos por ver como a mídia tradicional ou comercial tratou do assunto. Aqui eu vejo essa jovem repórter da CNN quase que se regozijando pelo fato de que o Zelensky ter dito à imprensa que o Lula é que ficou decepcionado por não ter sido recebido pelo Zelensky. Analista, você estava desapontado porque essa reunião não aconteceu? Zelensky disse que quem ficou desapontado foi Lula. Vamos ouvir. Я з усіма зустрівся, майже з усіма лідерами, але у всіх є свої якісь графіки. Я думаю, через це ми не змогли зустрітися з бразильським президентом. I'm sorry, but are you disappointed that you couldn't get time with Lula? Is it disappointing for you? Я думаю, це його розчарувало. Uma coisa a gente tem que ver é que existe na política, principalmente na política internacional, os malabarismos, o teatro e a essência das coisas. No caso aqui, por exemplo, desse debate sobre a guerra na Ucrânia, os observadores mais atinados com a realidade estão convencidos de que o conflito não se dá somente ali no território ucraniano com a fronteira com a Rússia, mas sobretudo no plano global, e isso envolve uma série de questões, e principalmente o papel dos Estados Unidos e da Europa, que já não parecem conduzir os acontecimentos, como acaba de mostrar a própria cúpula do G7. Nesta foto aqui, foto oficial, né, da cúpula do G7, o Lula não aparece. E não tinha por que aparecer, como também não apareceu o Zelensky, porque ambos eram convidados. Só que o Lula foi convidado porque tinha aquela sua proposta de paz na Ucrânia, a partir de um cessar-fogo que ele defende teria de ser feito de imediato, mas não foi possível devido a que cada um dos lados ainda pensa em ganhar um do outro. A prova disso tudo é que, ao mesmo tempo em que se realizava lá a cúpula do Japão, do G7, ocorria lá na Arábia Saudita, na cidade de Jeddah, a cúpula da União Africana, da Liga Africana. O que isso significa? A reunião dos 54 países da África, né, que estavam ali desavindos com o presidente da Síria há mais de 12 anos. E o que aconteceu? A cúpula dos países africanos decidiu reabsorver o presidente da Síria, Bashar al-Assad, e o fez por pressão dos Estados Unidos e da Europa, que estavam invadindo a Síria. E o fato de o presidente Bashar al-Assad ter resistido e até ter derrotado aquelas potências na Síria, seu país, ele se encontrava ali isolado. Mas de repente surge essa guerra
E há uma aproximação do Putin com o Assad, o Putin chega a salvar o Assad, emprestando ali seus exércitos. E o que acontece? Bom, o Assad fica isolado durante todo esse tempo e agora é convocado, não é, a se pronunciar e, inclusive, a ter um certo destaque nessa reunião de cúpula. Bom, e aí aparece também lá nessa reunião, nessa cúpula dos árabes, o Zelensky. O Zelensky fala, pede a todo mundo para condenar a Rússia e tudo, todo mundo ouve, mas sem se pronunciar. E o que é que isso resolve? Praticamente nada, porque os árabes estão praticamente unidos em torno, não é, de uma política mais de aproximação do que afastamento da Rússia. Não esqueçamos que entre os árabes está a Arábia Saudita, está o Irã, que recentemente, não é, fizeram um acordo de paz, esses dois grandes inimigos, e que com isso também e não se esqueça de que esse acordo foi praticamente articulado e patrocinado pela China. Que interesse tinha a China naquele acordo? Claro que na paz, a paz ali entre aqueles dois inimigos. Por quê? Porque ambos fornecem petróleo para a China, e petróleo barato para a China, e a China tem um maior interesse. Resultado: os Estados Unidos e a Europa, que sempre não esnobaram a Arábia Saudita, agora estão preocupados que a China estaria influenciando aqueles países. Claro que a China, nessa questão com a Rússia, a China não se envolve diretamente, mas pende por lado da Rússia, como a gente tem visto ao longo desses acontecimentos. Tem mais ainda o fato de outros países, como a Índia, não é? A Índia, aquele grande país, também uma potência tecnológica, está consumindo quase 20% da produção de petróleo da Rússia. Aquela mesma produção que foi rejeitada pela União Europeia. Então existem esses países que eram tradicionais aliados dos Estados Unidos. Veja o caso, por exemplo, ali do Paquistão, né? O Paquistão, que foi até pouco tempo atrás afinadíssimo com a política de Washington. E nesse bolo acaba entrando a Indonésia, país também tradicionalmente ligado aos Estados Unidos, mas que hoje estaria meio que em cima do muro. Então é essa a configuração, a reconfiguração do poder mundial, porque se a gente somar as populações desses países, né, e o seu peso econômico, a gente vai chegar à conclusão de que a Rússia tem muito mais poder de fogo nesse caso da negociação do que a União Europeia e os Estados Unidos. Some-se a esse o fato de que muitos dos países europeus estarem ali, muitos deles, inclusive, com grande comércio com a China, caso da Alemanha, caso da Espanha, não é? E da própria França, não é? O próprio presidente da França, o Macron, Emmanuel Macron, chegou já a pedir, não é, que a União Europeia meio que se descolasse da política americana. Então esses países, eles estão estribuchando ali de raiva por terem que assumir esse papel de serem conduzidos à guerra por parte dos Estados Unidos, que têm interesse em massacrar a Rússia e também a China, como não faz nem segredo a política tanto do Biden como da cúpula da União Europeia. Mas voltando à questão da cúpula dos árabes, e da União Africana,
Eu peguei aqui uma discussão de dois jornalistas da BBC. Então, um jornalista pergunta ao outro, não é, sobre a avaliação em termos do papel saudita da Arábia Saudita, que a gente sabe que cresceu muito depois que a Arábia Saudita se descolou dos Estados Unidos e foi ali mais para o lado dos emergentes, vamos dizer assim. Well, the Saudis want to come back in from the cold. They have had difficult relations with the United States in recent years. Pois é, aí o jornalista diz que as dificuldades que teve o novo príncipe herdeiro e manda-chuva lá, um homem forte da Arábia Saudita com os Estados Unidos, por causa da morte daquele jornalista que um fato ocorrido na Turquia, mas que foi atribuído, né, à pressão desse mesmo príncipe. There's a pattern going on. The Saudis are making nice with the Iranians. Então ele diz aqui que os jornalistas, que os sauditas, da Arábia Saudita, estão criando um certo barulho em torno dessa sua nova amizade com os iranianos. Realize that the scale of the tensions então eles perceberam que a escala das tensões between those two countries were entre esses dois países having really negative impacts throughout the region. Estavam tendo impactos negativos em toda a região. And as you say, yes, Mr. MBS, the leader of Saudi Arabia, the de facto leader, I should say, is keen to play a mediating role, he said today, as much as the South Africans are trying to play a mediating role. Então ele agora, o príncipe da Arábia Saudita, está tentando também desempenhar um papel de mediador para que seja alcançada a paz. As much as the Chinese are trying to play a mediator. Assim como os chineses, né, estão tentando. Claro que eles não falaram aqui, eu não sei porquê, no Lula, não é? Mas também o Lula não é assim tão conhecido em termos, né, de noticiário internacional. It's one of the things that has puzzled me about this war is how long it has taken for other countries to realize that there is a political advantage in claiming to be the peacemaker, to claiming to be the country that can mediate between these two sides. The one country that has at least attempted it is Turkey. President Erdogan has spoken to both sides there early. Então entra aqui também a Turquia, né? O presidente Erdogan, o Recep Erdogan, também está tentando a paz ali junto tanto à Ucrânia quanto à Rússia. O Erdogan é amigo de de ambos os lados, mas pendendo um pouco mais para a Rússia. E o Erdogan agora, depois que fez essa última eleição, ele não conseguiu conquistar a maioria absoluta e, portanto, vai sofrer uma nova eleição, que é o segundo turno, não é? Mas, segundo essas últimas pesquisas indicam, sobretudo depois que o terceiro candidato emprestou seu apoio ao Erdogan, e as pesquisas estão dando a vitória do Erdogan sobre o líder da coalizão lá, o Kemal Kılıçdaroğlu. O Kemal estava, antes do primeiro turno, sendo considerado como um real oponente, não é, com capacidade de derrotar o Erdogan. Mas a eleição mostrou que o Erdogan continua ali muito forte e dificilmente vai perder esse segundo turno. Bom, como eleição sempre há surpresas, não é bom a gente apostar essas fichas na vitória do Erdogan. De qualquer maneira, se houvesse alguma chance do Kemal Kılıçdaroğlu
vencesse essa eleição, seria, aí sim, a guerra poderia dar uma virada, porque a Turquia ali é um país poderosíssimo, é a porta de entrada da União Europeia, né, na Ásia, da Europa na Ásia, e faz ali fronteira com a Rússia. E é considerado, não é, o presidente atual um grande amigo do Putin, apesar de terem divergências. Tanto é que grande parte dos mísseis no início da guerra, aqueles mísseis e drones que partiam, eram vendidos à Ucrânia pela Turquia. Muita gente se recorda desses drones poderosíssimos que acabaram sendo ultrapassados pela tecnologia mais avançada dos iranianos. Bom, aí só resta ver, não é, só resta esperar por essa eleição do dia, agora de domingo, dia 28 de maio. Seja como for, o que se torna evidente é que o mundo é outro, não é? O mundo, com essa guerra, praticamente que desestabilizou a posição americana e europeia como sendo a líder absoluta e invicta por muitos anos na condução dos negócios mundiais.